isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Obrigado pela salvação que você me trouxe. Obrigada por você ter me aceitado, Senhor. Obrigado por você ter derramado o seu sangue lá na cruz, Jesus. Obrigado, Jesus, pela minha salvação. Você escreveu o meu nome no livro da vida eterna. Eu te agradeço, Senhor, por você me conhecer, por você me querer. Antes que eu te quisesse, te aceitasse, você me quis. Você me quis, por isso eu te agradeço, eu te louvo, eu te glorifico, Senhor, porque você disse que jamais te deixarei, nem te abandonarei. Eu te agradeço, Senhor, esse amor, Senhor, que é você. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, por isso todos juntos nós dizemos: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos dizemos: glória a Deus, aleluia. Agora sim, vamos sentar, boa tarde. Deus abençoe você, o seu coração, aleluia, que a paz de Jesus reine no seu coração. Ei, glória ao Senhor. Nós não podemos viver sem essa presença, sem esse amor do Senhor. Nós precisamos de Deus, da palavra dele, da santidade de Deus, para ele santificar o nosso coração, para que nós andemos nesse amor, porque o mundo não é amor, o mundo não conhece amor, e nós chegamos desse jeito diante de Jesus. Nós chegamos de uma condição miseráveis, uma condição perdida, uma condição do diabo, uma condição sem solução. Só Jesus pôde fazer a nossa mudança de vida, dando um espírito novo para nós, com a condição dele. Para quê? Para que hoje nós possamos aprender a viver nesse amor, esse amor de Deus. Então, como que eu vou receber esse amor? Não é fazendo caridade, porque o ímpio faz caridade e ele não ama, porque não é esse amor de alma que salva, mas é o amor de Deus. Porque Deus não pode nos usar, não pode fazer o que Ele quer para atingir as pessoas se esse amor não estiver aqui. Porque nós é que escolhemos as obras que nós queremos fazer. Mas não é assim. Deus, já está escrito na palavra, que é Ele que determina qual que é o nosso dom, o nosso chamado, que Ele coloca em nós. Então, e Ele, nessa caminhada, sempre, Ele vai colocando situações para nós servirmos. Servir a Deus, gente, é ser o canal dele, para que as pessoas sejam abençoadas. Então, não somos nós que escolhemos quem que nós vamos servir. Porque Jesus mesmo já disse na Bíblia que nós iríamos escolher aqueles que nós temos simpatia, não aqueles que nós não estamos gostando. Então não é por aí. Então não somos nós que vamos escolher o que nós queremos fazer. Então nós precisamos estar afinados com Deus para ver o que está acontecendo na nossa vida que nós temos que fazer para sermos abençoados. E o que jeito que Ele quer, o que Ele quer de nós. Então quem não tem a palavra de Deus no coração, não tem essa condição e nem a capacidade, porque a capacidade não é nossa. Por isso que a entrega de vida também não é com a nossa força. Não é. Eu não posso, Jesus, eu me entrego. Não, mas eu não consigo, porque eu não mudo. Então como que é isso? É Ele. Então tudo é por Ele, é nele e com Ele. Já está escrito aqui na palavra. Então eu é que vou ser um canal e Ele me capacita a fazer, porque a obra é Ele que faz.
tudo que acontece ele que faz. Nós somos meros vasos para o serviço. Por isso que toda a glória é para ele, toda a honra é para ele. E não podemos andar na carne e confundir quando acontece alguma coisa. Ai, o mérito é meu, por favor, olhem para mim. Não, não é isso não. Tá? Então, é perigoso tudo isso. Então, tem muitas pessoas que recebem dons, começam a operar no espírito sem estarem regenerados. Nem amam, fazem o que querem e a carne vai falar mais alto daqui a pouco, porque o diabo não quer, e vai destruir a vida da pessoa, tá? Então, é preciso buscar o amor de Deus. Não esqueça, viu? É preciso andar no amor de Deus. E observar sempre, porque o diabo também vai enganar com esse negócio de amor. Ele é terrível. Então, se você não estiver afinado na palavra com o discernimento e revelação da palavra, ele vai fazer umas coisas na sua vida, o diabo te enganando com um negócio de amor, que nem ele fez com Eva. Ela não estava afinada à voz de Deus, ao comando de Deus, porque ele veio interrogá-la usando a palavra. O que foi mesmo que Deus falou para você? Ele disse que eu não posso comer do fruto desta árvore, nem devo tocar, mas as outras todas eu posso. Não, porque eu vou morrer se eu tocar, se eu comer. Não, você não entendeu, não é bem assim. Aliás, se você comer deste fruto, você vai ficar igual a ele. É isso que ele está dizendo. Olha só, está lá em Gênesis, capítulo 3. Veja a perspicácia de Satanás, como ele usa a palavra. Então ele vai usar você com negócio de amor, porque ele não sabe o que é amor. Ele forja, né? Uma condição dizendo que é amor de Deus e não é. Então é bem assim, delicado, sabe? O que Deus quer que a gente faça com relação de amor. Você não sabe o que é amor de Deus, como que ele opera, então você vai fazer coisas que as pessoas sem Deus fazem, dizendo que é amor de Deus e não é. Tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tem que ter a Bíblia, conhecer, ter revelação. Mas então Jesus não tem amor, porque ele estava lá pregando o reino de Deus, falando que ele era o Filho de Deus, que ele tinha que comer a carne dele, beber o sangue dele, para que tivesse as bênçãos e fosse sempre abençoado. E foi falando aquelas coisas, e os fariseus, os religiosos, os líderes religiosos da época, vieram por acima dele com tudo, né? E Jesus então diz para eles, as suas obras, começa a dizer para eles que as obras deles eram as obras do diabo, na cara deles. Peraí, mas então Jesus não ama? Fica chamando os outros de diabo? Você entende isso? Então, não precisa saber. E depois, Jesus falou, escuta aqui, vocês são sepulcro caiado. Vocês são hipócritas, mentirosos. Lá no inferno está cheio de hipócritas. É o que mais tem no inferno, são os hipócritas. Então nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus usou essa palavra e tem todo um significado, isso muito sério, com relação à vida com Deus. Estão acompanhando isso? Então precisa tomar muito cuidado, tem que estudar a palavra, tem que saber bem. Depois Jesus chega lá e vê todas aquelas bancas lá de venda antes de entrar no templo, porque tinha que fazer os sacrifícios, tinha que comprar os animais, tinha que trocar as moedas, tinha casa de câmbio lá, vamos dizer assim. Tinha a casa de câmbio que trocava o dinheiro, ele vinha de outro país, precisava trocar em shekel, que é a moeda até hoje de lá. Então precisava fazer a conversão para levar a oferta também em dinheiro para o templo. E tinha que comprar o animal que ia ser oferecido. E tinha que comprar mais outra coisa e tal. Então eram assim, boxes de vendas no caminho para chegar na porta da entrada do templo. Então, em vez de, tudo bem, é preciso fazer isso, mas só que eles estavam fazendo uma coisa mais de negócio do que o próprio
evento que seria buscar o perdão de Deus e louvar o Senhor lá no templo. Entende isso? Então, quando Jesus viu isso tudo, essa negociação, que eles estavam vivendo disso, de uma negociação sem que fosse uma coisa pura para Deus. Então é por isso que ele diz: a casa do meu pai, a casa de oração, não é para ser isso e faz aquilo. Então, quer dizer, Jesus não amou ninguém, jogou tudo aquilo, foi bomba voando, aquelas gaiolas abriram, os bichos saíram, virou as mesas com aquelas coisas, que era, sabe, assim, um comércio, em vez de ser uma coisa para ajudar quem precisava, certo? Vocês estão me acompanhando no que eu estou dizendo? Então, peraí, mas Jesus não ama, como que ele chega lá? Então ele não é o Filho de Deus, o Messias, aquele ser que tem domínio próprio, e quem que é ele? Pois é, ele estava com a unção de Deus fazendo isso, que ali atrás daquilo tudo era só diabo, demônios, fazendo tudo o que Deus não quer. Vocês estão me acompanhando? Então quem não lê a Bíblia, quem não conhece a história, quem não tem revelação, começa a julgar erradamente, tá? Porque atrás de atitudes existem sim demônios nas coisas. Então eu preciso entender na revelação o que é amor. Por isso que eu tenho que entrar na presença de Deus. Quando eu vou orar, eu tenho que entrar na presença de Deus. E uma maneira fácil de eu entrar na presença de Deus, você pega um louvor que você gosta, sabe, que toca o seu coração, e ali você começa a cantar junto, você se entrega. Logo a presença dele vem. Você não sabe que acontece isso? Claro, você já experimentou, não é mesmo? Então, e aí você começa a orar, o Espírito Santo vem, ele começa a transformar você, ele começa a ajudar você. Então não é só chegar lá e ficar falando palavras que saem da tua boca, que não tem nada a ver. Tem que ter um relacionamento com Deus. Tem que ter um relacionamento com Deus para ver o perdão de Deus e a graça de Deus na vida. Porque a graça de Deus só vem através do perdão e de andarmos nos mandamentos de Deus. A lei não foi destituída, agora ela está no nosso coração, certo? Porque hoje nós podemos cumprir a lei, porque o Espírito Santo habita em nós e porque o nosso coração, o nosso espírito foi nos dado um novo, certo? Então, pensa nisso. Você, para andar com Deus, você tem que saber isso tudo e se examinar todos os dias, que é o que as Escrituras dizem: examinai-vos a vós mesmos. Jesus também fala sobre isso, que nós temos que ver o que anda no nosso coração. Mas eu não posso ver isso com a minha cabeça, eu não posso ver isso sem ter a palavra de Deus no meu coração, porque eu não consigo ler a Bíblia e eu mesma colocá-la no meu espírito e tê-la como a luz para a minha salvação, para o meu caminhar, se não for pela operação do Espírito Santo. Então, eu tenho que me colocar numa condição diante de Deus para o Espírito Santo fazer isso. Vocês estão me acompanhando? Para que você possa ter o discernimento exato do que Deus quer para a sua vida. E o que é o amor? Entende? O amor. Então esse amor, gente, tem que começar dentro da nossa casa. Primeira coisa. Porque você pode vir aqui e dar uma enganada. Porque aqui você não mora e não dorme e não vive 24 horas aqui por dia. Agora na sua casa todo mundo te conhece. Lá é onde nós somos conhecidos. Então é lá que começa o grande teste. Ver em primeiro lugar como está o seu coração com a sua família. É por aí. Mas não adianta você agora querer se fardar de uma santidade e vamos agora ser bonzinho, porque no primeiro passo já cai de boca. Porque o diabo sabe. Vocês estão acompanhando? Então isso você vai começar a buscar o Senhor para Ele te santificar, curar o seu coração, para você começar a andar em amor. Certo? Não, eu vou fazer isso, mas não é com a sua força que você vai fazer coisas com o amor, porque o amor é de Deus e não é com a nossa força. Está valendo isso? Então, se preparem para os testes e para continuar nos testes, né? Não se desviem dos testes, querendo, tipo, eu não quero esse teste, vou inventar outra coisa.
então você está bloqueando Deus na sua vida, tá bom? Mas nós vamos ver isso aqui como é importante a Bíblia. Abre aí a sua Bíblia nesse salmo maravilhoso que é 1, e vamos ver os versículos de 1 a 3. Então, quando a pessoa nasce de novo, ela quer servir a Deus, né? Isso não é assim, o sintoma? Quem nasceu de novo quer servir a Deus. Quem não quer servir a Deus é porque não nasceu de novo, né? Lógico. Mas quem nasceu de novo, foi tocado, conheceu Jesus, mas já quer servir a Deus na hora. Então, quem quer servir a Deus precisa ter a palavra de Deus. Precisa receber o alimento da palavra de Deus. Quem quer servir? Para não ser destruído pelo diabo ali na frente. Então vamos ver esses versículos maravilhosos aqui de 1 a 3. De Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Se você nasceu de novo, você não pode estar andando com ímpio, buscando, sabe, divertimento, buscando solução e coisas para a sua vida com ímpio. É isso que ele está dizendo no versículo 1. Mas é para você buscar em Deus. O 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Então isso daqui, esse versículo 3, olha só gente, aqui está a glória. Tudo vai dar certo, vai ser bem sucedido, vai ter a presença de Deus, a proteção e tal. Isso aqui é uma vida, é um andar no poder de Deus e no Espírito. É bem isso aqui, versículo 3. Ele faz uma comparação com a árvore plantada junto às águas, porque as raízes estão com as águas, pode vir seca, pode vir o que for, aquela árvore não vai murchar, ela ainda vai ficar sempre verde e vai dar os frutos, porque ela tem a água que sustenta. Pode vir seca, mas não interfere, porque lá no fundo a raiz é funda e está na água. Então a nossa vida, se a nossa vida, o nosso espírito está em Deus, aconteça o que acontecer no mundo, nada vai nos afetar. É isso que ele está falando. Que então é um andar no poder e no Espírito de Deus. Que é aqui, nessa condição, que vem, que o Senhor prospera a pessoa em tudo que ela faz. Quando eu escutei este título da conferência do pastor David, em 1990, não, 1990, acho. Foi 1990, isso mesmo. Que eu fui a primeira vez, eu acho que falei, gente, mas então existe isso, poder andar no poder de Deus e no Espírito de Deus, é tudo isso que eu quero. É exatamente isso. É isso que ele estava ensinando lá, pregando, e o irmão Bernardo continuava no paralelo ensinando essa condição de vida. Então essa vida próspera em todas as áreas é a pessoa que tem o alimento da palavra de Deus dentro de si. A palavra alimenta. Você não acha isso ótimo? Você não precisa ficar dependendo de gente, pessoa do governo, do emprego. Será que vai acabar a aposentadoria? Será que vai diminuir? Será que vai fazer o quê quando eu ficar velho? Sabe? Você não precisa. Será que a empresa que eu trabalho vai fechar? Será que a empresa que trabalha comigo vai fechar? Será que os meus funcionários vão embora? Ou será que eu que sou empregado vou ser mandado embora? Será que eu que vivo de aluguel eu vou pedir essa casa? Gente, isso é vida sem Deus. Completamente. Uma vida sem segurança. Mas é o que seria para quem está no versículo 1, tá? Então, nós precisamos conhecer bem os 66 livros que compõem a Bíblia, que é uma biblioteca divina. Pensa nisso. Você não precisa ter lá uma estante cheia de livros e livros e livros e livros. Este livro aqui é uma biblioteca divina. São 66 livros.
aonde tem tudo, tudo, tudo aqui para a nossa vida. Ele é o alimento da nossa vida, Ele é o sustento da nossa vida. Não é o que você ganha que é o sustento da sua vida, é Ele que é o sustento. Você tem que mudar o foco, porque quando Ele for o teu sustento, nada vai te faltar. Nunca aconteça o que acontecer. E é isso, essa é a proposta da palavra, tá? Então, a palavra de Deus tem que encher a nossa mente e governar o nosso coração, que é a nossa vida. Então, os meus pensamentos têm que ser agora fundamentados na palavra, tá? E a palavra tem que governar minha vida. É ela que governa. Deus quer isso, Ele propõe isso para nós. Você não acha isso máximo? Isso é maravilhoso, é tudo que Ele está dizendo aqui. E é Ele que nos guia no caminho dEle. No caminho de Deus tem pedras, porque tem testes. É óbvio que o diabo vai vir nos provocar, nos tentar, vai querer roubar a palavra, ele vai. Mas é o caminho de Deus, eu estou lá sendo alimentado com a palavra, ele não pode me destruir. Eu tenho segurança. É o máximo isso. Então toda a segurança na nossa vida está na palavra. Então veja Hebreus capítulo 4. Tá? Então esses 3 versículos é bem isso que ele está dizendo. Então Hebreus capítulo 4. É tão conhecido este versículo. Vamos lá. Versículo 12. Olha, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, tem vida. A palavra de Deus, ela tem vida. Por quê? Porque a vida de Deus está nela. A vida de Deus está na palavra. Mas, gente, é o que eu disse a semana passada. A palavra, só por si, sem o Espírito Santo revelando, ela é letra. Por isso que Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se eu leio a palavra de Deus, o Espírito Santo não me revela, eu li porque diz que tem que ler, não é por aí. Eu tenho que buscar a revelação da palavra. Eu tenho que ler e eu tenho que receber a mensagem que o Senhor está passando para mim. Porque como novas criaturas que somos, quando nós lemos, principalmente o Novo Testamento, existe uma mensagem em cada livro que a gente lê, ou cada capítulo. Talvez nós não entendamos certas coisas que estão por detrás com alguns versículos, não temos o discernimento e a revelação, mas o todo nós temos. Então é por aí que começa. Você tem entendimento, porque a vida de Deus está lá. Tá? Então, sem eu ler a palavra, receber a revelação, eu não tenho essa vida em mim. Então veja, que quando eu nasci de novo, o Senhor me deu o Espírito dele, assim, fez o meu Espírito com a natureza dele, e me deu o Espírito Santo para habitar lá. Foi isso que ele fez, mas agora eu tenho que encher a minha vida com a palavra. É aí que entra a regeneração. Tá? Então muitas pessoas foram salvas e ficam só no nível da salvação, sem palavra. A gente pode entrar num nível de religiosidade tão grande e morrer espiritualmente. O pastor David cansou de falar isso. Tá? Mas ele não estava explicando com estas palavras de que, olha, se você não buscar a regeneração do seu espírito, da sua vida carnal, você vai morrer espiritualmente. Mas entre linhas ele falava isso. Então, por isso que ele dizia, ora bastante em línguas que o Espírito Santo vai te ajudar. Mas ele sempre quis dizer, e ele supunha que a pessoa estava estudando a Bíblia e lendo, porque foi o que ele fez. Ele não teve aquelas revelações do nada assim. Ele estudou a palavra. Como que ele estudou? O que os outros pregadores já tinham a revelação. É assim que é, um passa para o outro. Tá? Então ele recebia
as instruções dos outros, lendo, buscando, ouvindo, lendo a Bíblia, e aí o Espírito Santo abria tudo para ele. Então ele vivia aquilo e passava de acordo com a vivência dele. É assim que é. Vocês estão vendo? Então, não é assim, você ouve um ensino e fica por isso mesmo, tchau. Não, você tem que estudar. Você tem que estudar a Bíblia, porque você sozinho, até ter revelação de tudo, passa o tempo, você não chegou lá onde você quis. Por isso que já tem os ensinos de pessoas que andam com Deus para passar. Por isso que tem o dom de mestre de ensino dentro da igreja, que é justamente para isso. Tá? Então não pode deletar esse dom, digamos. Tá? Então veja, quando eu leio a palavra, eu vou recebendo vida, né? E eu vou recebendo a mente de Deus, a mente de Cristo. Tá? Porque quando nós estamos ceando e que Jesus derramou sangue 7 vezes, existe um porquê nisso, desde o Antigo Testamento, que era a sombra que eles faziam. Eu vou trazer de novo isso, para mostrar que isso seria completo quando Jesus viesse. E ele derramou 7 vezes o sangue dele, para que nós fôssemos purificados em todas as áreas da nossa vida. E uma das vezes que ele derramou o sangue dele, foi quando, primeiro foi no Getsemane, suando sangue. Tal foi o tormento, a pressão de Satanás na cabeça dele, para não deixá-lo louco, porque uma pessoa que tem um tormento daquele, sua sangue, cientificamente já endoideceu e morreu. Não tem mais estrutura para sustentar nenhum físico, porque a alma chegou no limite, foi além e morre. Tal foi o tormento que ele passou. Então, isso é para o Senhor equilibrar as nossas emoções. Por isso que nós temos que relembrar. Outra coisa, depois, na casa de Caifás, bateram com um caniço na cabeça dele tanto, também para desequilibrá-lo, para destruir a vida dele. Não só desfigurando a imagem, porque ele foi esbofeteado, igual numa luta livre, numa luta de boxe que arrebenta a cara, nariz, boca, tudo ensanguentado, incha. Ele ficou assim e depois tiraram a barba dele com as mãos. Então mudou a figura. E depois, quando os soldados romanos fizeram a coroa de espinhos e puseram na cabeça, eu já cheguei a ver esses espinhos que dão lá em Israel. Eles são grandes assim, grossos, eles parecem um prego, com a ponta bem fina. Então era este espinho que furou a cabeça dele, porque eles puseram e enfiaram na cabeça dele. Então este sangue que caiu da cabeça de Jesus é para que nós tenhamos a mente de Jesus, a mente de Deus, a mente que está na palavra. Vocês estão me acompanhando? Por isso que quando você está orando e você relembra isso na presença de Deus, Ele está agindo. Você tem que ter consciência disso, você tem que ter noção disso e revelação disso na tua oração. Porque oração você tem que pôr o que Deus é, para que a mente dele seja dada para você. É através deste momento. Ele nos libertou da mente de Satanás, do mundo, que eu já trouxe aqui o que é a mente do mundo, para nós termos a mente dele, uma mudança completa. Então aqui ele está explicando isso daqui, né? Então somente a palavra de Deus, veja como ela é poderosa, pode nos manter na fé e no Espírito, um andar no Espírito. Somente a palavra de Deus. Ninguém anda na fé e no Espírito se não tiver a palavra de Deus no coração. Não na cabeça falando, copiando coisa, falando, repetindo, tá? Repetindo sem ser o fundamento, tá? Vocês estão me entendendo? Tá bom. Então Salmo 119, vamos lá. Veja a importância da palavra de Deus. O Senhor quer que todos fiquem cheios com esta palavra. Que as pessoas todas conheçam Ele.
e saibam o que Ele pensa de cada um, o que Ele diz do dia de hoje, do amanhã, de como será. É bárbaro isso. Não está nada oculto. O mistério que não tinha sido revelado foi agora revelado em Cristo Jesus. Paulo explica isso. Era um mistério, era Cristo Jesus. Ele veio e trouxe toda a revelação do céu para nós, aqui na terra. Então, Salmo 119, versículo 9, olha só. Veja isso aqui, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira que eu vou guardar o meu caminho puro? Observando segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela vem limpar as nossas vidas. Ela entra no nosso coração. Porque o Senhor não falou que o que não presta sai do nosso coração? Então nós temos que ver que tesouro que está lá. Se é coisa boa, se é coisa que não presta. Porque ele disse, vocês não precisam se preocupar com o que vocês estão comendo. Não lava a mão antes de comer, sabe? Está aí misturado gente publicano. Como que é isso? O que é essa gente que você anda? Como é que é isso? E tal. Jesus falou assim, vocês têm que cuidar do coração. Porque o que mata é o que sai do coração, não é o que entra. Então veja isso. Porque se o nosso coração estiver limpo, nós temos que ter saúde física, com certeza. Ficamos livres do espírito da morte. Vou trazer isso para vocês. Os versículos na Bíblia que falam do espírito da morte, porque o espírito da morte que atua neste mundo, vem para atuar nos cristãos, na parte da saúde, do físico, da aparência, na parte da família, na parte do casamento, na parte da casa toda funcionando, na parte do ministério, na parte da igreja, dos irmãos, na parte financeira, tudo é espírito de morte. Doença, dor que a pessoa tem que não passa, que está sempre com aquilo, isso é espírito de morte. Por quê? A palavra de Deus vem para limpar isso tudo. E nos dá o poder e a autoridade sobre esse espírito. Não é o máximo isso? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ensinar isso para vocês. Fracasso na vida. Tudo isso é espírito de morte. Que a pessoa não vai. Você dá um passo. Por que minha vida está assim? Espírito de morte. É Ele que atua. Ele que está aqui desde antes. Então quando nós nascemos, já nascemos com esse espírito de morte querendo acabar com a nossa vida. Já. Tá? Então, dor, mal-estar, ele vai estragando tudo. Então a palavra de Deus vem regenerando a nossa vida, dando saúde, dando força, dando a imagem de Deus para nós. Porque não é para ficar com a condição do diabo aqui. É para eu viver santamente na presença de Deus. Mas é a palavra que faz isso na minha vida. É o máximo ou não? Gente, porque, olha só, que maneira que eu posso guardar puro o meu caminho, a minha vida? Como? Ele explica, só com a palavra. Tá? Então, quando nós nascemos de novo, e qualquer bebê, nascemos de novo, não, quando nós nascemos da barriga da mãe, e qualquer nenêzinho que nasce, já nasce com pecado. Então já nasce com isso tudo. E isso aí tem que ser liberto. Você pensa assim, eu vou ficar agora aqui, vai ter uma corrente de oração e nós vamos libertar. Blá, blá. Gente, mas tem que limpar o coração. Nós queremos só coisas fáceis, os dons são importantes, mas você vê, nem sempre você consegue que um momento de unção forte tira tudo do teu coração que está te atrapalhando e você já fica livre, voando igual a águia. Não, você tem que ir lá. Você tem que buscar a purificação da sua alma, da sua vida. Então é através da palavra, tá? A palavra vai limpar toda a impureza do coração. Nós temos que saber que nós temos impurezas. Por que nós estamos assim? Peraí, eu não estou conseguindo aprender, eu não estou conseguindo ir para frente. O que é isso? Isso aí tudo é esse espírito maligno. Que nós nascemos com ele. E muitas vezes é já maldição de gerações. De pais, de ambos os lados, das vidas, tá? Da avó, da avó, da avó, da avó, da avó, da avó. Aquilo vai rolando de geração em geração. Mas isso tem que acabar no sangue de Jesus. Amém. Porque ele venceu isso tudo. E a palavra nos purifica. Tem que ler Bíblia, vai estudar a palavra. Eu nunca fui uma boa estudiosa, sempre disse. Eu não gostava, eu nunca repeti nada.
Mas me punha para aprender inglês, francês, no curso particular, me punha para aprender mais matemática para ficar boa lá na escola, me punha para fazer redação, para saber fazer. Eu achava um horror, mas não podia falar que não, né? Porque quem mandava é a mãe. Hoje em dia a mãe não manda nada, sabe? Filho é ignorante e manda na mãe, ainda senta a mão na cara da mãe. Então, tem que acabar com esse espírito aí, sai fora. Então eu não gostava de estudar, entendeu? Tinha que aprender música, aprendi o acordeão 8 anos, ia no 9º ano me formar, sabe? Não quero mais. Quero então aprender violão, aí fui pro violão. Tinha que fazer tudo, aprender tudo. Mas eu não gostava, fazia obrigada aquilo, não era de coração. Mas hoje, o Senhor me purificou essa parte. Eu faço de coração, é o que eu gosto. Você tem que buscar isso na sua vida. Você tem que estudar a palavra. Não importa se você nunca gostou. Você nunca gostou de ler livros. Então, são deformidades. Você tem que gostar de ler a Bíblia. A nova natureza já quer isso, porque é de Deus. Então é isso que você vai buscar. Ser de Deus é maravilhoso. Ele vai transformar toda a sua vida, tá? Então, se a palavra de Deus, como diz aqui, que é a palavra de Deus que vai me pôr no caminho e tal, se ela entrar no meu coração, eu vou ter fé. Esse que é o negócio. Não estava estudando sobre fé? Então, se ela entrar no meu coração, eu vou ter fé. Então vai estudar a Bíblia. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas, gente, ouvir não é você ficar não é só isso, não. Você está recebendo a palavra. Todo ensino você recebe. Puxa, que dica, Bárbara. Eu estou com as minhas antenas assim sempre. Se eu escuto algo novo, não, mas é isso que eu faço, vou fazer já. Mas você está com o seu ouvido espiritual entupido, você não escuta nada, dica nenhuma. Porque no meio das conversas está uma super dica que você nunca pegou. Porque você está com o ouvido espiritual fechado, está surdo. Não tem importância para você, porque não tem palavra. Estão me acompanhando? É super dica isso aí. Você vai mudar a sua vida. Romanos 10. É bem isso que eu estou falando. Sobre esta condição de ter essa fé. Mas é só através da palavra de Deus que vem essa fé. Romanos 10. Tá? Versículo 17. Não me vem falar de diabo, de não sei. Ué, eu quando nasci de novo, sabe a primeira coisa que eu fiquei fazendo? Eu entendi que tinha diabo. Eu entendi. E eu ficava lendo o Salmo 67 ou 68 e expulsando o diabo de mim mesmo. Sério, fazia isso. Acredite, se quiser, eu fazia. O Senhor vem agora e me liberta. Arranca esses diabos da minha vida. Então já é um grande passo. Você não quer ter diabo, você tem que pedir. Agora, diabo? Então. Aí é que ele está reinando. Tá? Porque ele está bem escondido. Estão me acompanhando? Então veja aqui. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Gente, a pregação, ele quer dizer o quê? Porque isso aí lá no hebraico tal, que a gente tem que ir atrás do grego, etc. Quer dizer o quê? Você receber a palavra e a revelação no seu coração. Então eu digo, não, você recebe a revelação de ouvir e estudar as revelações que já foram dadas. Mais claro que isso é impossível dizer. Então o arrogante não quer seguir ensino de ninguém. Mas é lá que você vai pegar. Então, por exemplo, se você lê um livro do Kenneth Hagin, eu sempre que li algum livro do Kenneth, eu sempre peguei uma dica e fui fazer. E lembro até hoje. Toda a conferência que eu fui com o pastor David, cada dia que ele falava uma coisa lá, eu pegava um negócio e ia fazer. É isso aí, mas tinha palavra aqui dentro para eu escutar o que ele está falando. Você nem escuta, porque você não é surdo fisicamente, mas espiritualmente você não ouve. Você não pega dica nenhuma e não em paz em casa, porque não tem palavra, não lê Bíblia. Não sabe andar com Deus. Então o diabo leva proveito. É bom você ficar livre dele agora, tá? Então a palavra vem quando eu vou estudando a palavra. Vocês estão entendendo? Tem que estudar esses ensinos que eu estou trazendo aqui? Você tem que ouvir, você tem que abrir o seu coração, você tem que acompanhar na Bíblia aquilo, fazer anotações.
Não estou mandando você ficar escrevendo tudo que eu estou falando, você é doida? Fazer isso? Estou falando. Ué, você vai pegar as anotações que te interessam para você aprender. Esse versículo quer dizer o quê? Que a palavra vem para limpar a minha vida de tudo que é diabo. É isso que ele está dizendo aqui. A palavra de Deus vai entrar na sua vida para limpar o diabo da tua vida. Então, a pessoa orgulhosa, peraí, diabo? Eu não vim aqui para ficar escutando de diabo, eu quero ouvir falar de Jesus. Bom, mas se você não conhecer o teu inimigo, você já está derrotado. Ah, não, não gosto de ir lá na pregação de tal pastor, pregador, porque só vai falar de diabo. Ah, então, anda com o diabo. Porque o diabo está dentro de você, fica assim, ó, que nem porco espinha. Não, não quero ser exposto. Tá entendendo? Tá? Então, toda pessoa que está presa pelo diabo numa área ou na outra, toda pessoa, todas, precisam da palavra. Precisa da palavra para ficar livre. Porque a própria palavra é que vai tirar o diabo. Porque quando liberta a tua mente, pensa nisso. Você vai ser outra pessoa. Você é que vai comandar no espírito. Peraí, você enxerga no espírito. Fala que não vem não, diabo. Agora você não adianta falar com cego e nem surdo. Então Deus, ele fica assim, ó, não dá, você fica lá urrando, clamando, se rolando no chão, chorando, fazendo tudo e não vê retorno. Tá lendo? É bom isso, gente? Então, vai ler Bíblia. Leia bastante, pega os ensinos, tem que estudar. Não me compra a Bíblia de estudo teológico, fazer grupinho de ensino de Bíblia. Eu nunca falei que ia fazer isso. Isso aí o pessoal vai falar o que está na cabeça, não tem nada a ver. Porque ali ninguém está com a vida ajeitada e estão falando bobagem. Pegando e dando, assim, interpretação humana da Bíblia. Não é por aí. É o Espírito Santo que tem que revelar. Então tem gente, já nós estamos fazendo um estudo bíblico, somos 5, 8 pessoas, e aí cada um fala, com licença, sabe o que eu estou achando? Aí o outro, mas eu estou pensando que, ixi, é diabada para todo lado. Né? Cada um fala um negócio que achou, não tem Deus ali, para com isso. Fica na tua casa sozinho estudando, que é isso que interessa. Porque na hora de estudar é você. Quando você ia estudar para a prova, você pegava 8 negros lá da escola e ia junto. Gente, já saiu uma bagunça só. E depois um café para terminar. Então não valeu de nada, não, era 0 o dia seguinte. Agora é a mesma coisa, você tem que estudar. Não precisa copiar tudo que eu estou falando. Gente, isso é uma loucura. Vai te desanimar. Mas o que esse versículo quer dizer, por exemplo? E a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Mas nós estamos falando sobre o que aqui? Que a palavra de Deus é o nosso alimento. Então ela vem como o alimento. Eu preciso ter a revelação da palavra. Ela prega para mim. A própria palavra. É ela que tira os meus diabos. É ela, porque ela é Jesus. Ela é o verbo. Ela é que tira os diabos da vida. Certo? Você não vai ficar aí. Você vai saber tudo que está rolando nesse mundo. E você está preparado para escutar a verdade. Porque eu ficava lá orando um belo dia, de tanto orar em línguas, estudar a Bíblia, aquilo tudo. Peraí, Deus, mas eu preciso conhecer a verdade. O professor falou isso. Mas brotou do meu coração. Isso é Deus que falou comigo. Eu falei, eu preciso conhecer a verdade. Mas peraí, eu estou com medo. Porque verdade, tipo assim, de repente chega uma pessoa, olha, o seu marido tem outra mulher com 5 filhos. Não, isso vai doer muito. Eu pensei assim, uma verdade que ia me machucar, me doer. Eu achei assim, eu não pensei nisso, mas sei lá, uma verdade, uma coisa que ia me desestruturar. Porque eu não sabia o que era verdade. Então, eu falava esse versículo todo dia que o Espírito Santo pôs. Eu quero conhecer a verdade, que ela vai me libertar. Pensava, seja o que for, ai meu Deus, mas eu quero conhecer a verdade. De um dia para o outro aquilo se abriu assim. Você pode ouvir a verdade e os diabos da religião que estão dominando a sua vida desde que você nasceu vão ser expostos e vão embora, você vai ficar liberto deles. Vão ser expulsos da sua vida. Foi o que aconteceu. E é assim que você fica livre dos diabos. Você nunca viu que eles existiam na sua vida. E não adianta uma pessoa ir falar. Eu fui liberta dos diabos da doutrina errada da igreja católica assim. Ninguém veio pregar para mim, Ana Maria, peraí, você tem que parar, porque olha que essa doutrina de que Maria é virgem, ela, lógico, ela concebeu num estado de virgindade, mas depois ela teve aquele monte de filho, claro, ela foi ver uma vida de casado
por José e tudo mais, aqueles irmãos nasceram do sangue dos dois, do relacionamento dos dois, mas Jesus não, Jesus nasceu sob a ação do Espírito Santo, ela não teve homem nenhum, ele gerou no ventre dela e tal. Não, uma pessoa que é católica, se escutar isso, levanta e senta a mão na cara de quem está pregando. Então, é por aí, sabe? Quando você está liberto, você tem a palavra de Deus em você, você escuta qualquer verdade e você não se espanta, você se alegra. É isso que tem que acontecer no seu coração. Quando você recebe a revelação, o ensino, a pregação, você está preparado para aquilo. E alguma coisa que você não entendeu muito, que você gostaria de entender, até repetir, calma, vai estudar mais, vai orar mais, que depois vem uma repetição. Nossa, agora eu entendo, eu já sei bem disso. Sabe? Que é assim que acontece. Então, quem lê a palavra, ela está preparada para receber a verdade, tá? Tem pessoas que têm problema mental, vocês sabem. Não estou falando os doidos do Juqueri, mas isso também serve. Mas tem outros níveis, mais assim, um pouquinho, né? Que está tudo aí misturado e tal. Mas, o que acontece? A Bíblia, se começar a ler, fica livre. Não precisa nem de remédio. Eu não estou descartando remédio e nem os profissionais médicos, etc. De jeito nenhum. Porque quem não tem a Bíblia precisa para, né, gente, ficar sair mordendo os outros aí na rua. Não é uma... De repente, a loucura é tanto, o desequilíbrio, sabe? Que acontece mil coisas. Então, quem tem a palavra fica liberto de todo problema mental. Pois é Deus, é Jesus, vai arrancar os diabos que estão lá. Por que aqueles diabos estão agindo na mente daquela pessoa daquele jeito? O que ela sofreu que abriu a porta para aqueles diabos? Ou já veio de encomenda dos antepassados, etc. Vocês estão acompanhando, gente? Então, a palavra de Deus é que limpa tudo. Então, você imagina, o próprio Deus, o nosso Pai, fazendo isso. O diabo, uma vez que ele sai da tua vida nesta condição que você tem a palavra, ele vai tentar voltar, mas ele não vai achar lugar. Porque você combate, porque você tem a verdade. Agora, se alguém expulsar de você, você ficou liberto, mas é por um tempo, você não preencheu. Você não tem a palavra, você não tem a comunhão com Deus, eles vão voltar. E ele mais 7. Puxa, passou bem um tempo, passou, mas depois, né? Tá? Então vamos ver agora o Salmo 85. Esse negócio que os diabos voltam, Jesus falou lá em Mateus 12, certo? Salmo 85, vamos lá. Está valendo isso? Glória a Deus. Vocês estão me acompanhando assim? Juntinho? Glória a Deus. Mas olha, é um poder a palavra de Deus. Se entregue a ela, porque ela é Jesus. Eu me entrego, Jesus, eu me entrego. Você nem sabe quem é Jesus, não sabe nem quem é a palavra, você não sabe ninguém nada. Você não se entrega. Está valendo? Por isso que o povo fica, me entrega para ninguém. Hoje não tem a palavra, não conhece Jesus. Passa uma vida inteira, me entrega. Não, você não está se entregando, você não conhece. Está valendo? Vai atrás de Jesus. Então, Salmos 85, versículo 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Veja a proteção que a palavra de Deus traz, para que o diabo não chegue nem perto para te destruir. Olha aqui, gente. Eu vou escutar o que Deus diz, eu vou fazer, tá? Porque Deus fala de paz para mim, isso é uma condição que me dá estrutura, e eu não vou cair em insensatez, eu não vou cair no laço do diabo. Eu não vou cair porque eu tenho a segurança da palavra que me sustenta e me mostra o caminho e me põe nele. Eu tenho discernimento. Olha isso. Gente, você não é bobinho. Ela pode ser a pessoa mais tudo na vida. Se ela não tem a palavra de Deus, ela é a pessoa menos tudo na vida. Tudo aquilo que ela tem não resolve nada. Nada, porque todos passam para ter os mesmos problemas e não sabem se defender. Não sabem. Não sabem. Porque as coisas que o mundo oferece não resolvem os problemas. Eles dão uma encaixadinha assim.
e eles nunca acabam. Agora a palavra de Deus não. A palavra de Deus resolve os nossos problemas. Então é aí que vem a alegria de Deus no nosso coração. A palavra, quando ele diz que o Senhor nos dá alegria e que essa alegria é a nossa força, é através da palavra. É ela que gera isso em você. Você não precisa de nada, você está feliz, aquilo brota dentro de você, você está realizado e você tem a direção de como se mover, o que fazer, quando, que horas e etc. Não é bom isso? Não. Você não precisa ter Jesus, a pessoa física dele aqui do lado, para ele te falar, faz isso, faz aquilo. Porque nem a pessoa física do lado nosso ia resolver o nosso problema por causa da nossa carne, que a gente não ia obedecer. Né? Enquanto o Espírito Santo não vem, nos domina com a palavra, a gente não obedece mesmo Deus. Agora nós temos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai te ajudar a obedecer Deus. E se você lendo a palavra, estudando, você vai ter o desejo que Deus vai pôr agora no seu coração, o desejo de andar com Ele, nos caminhos dEle e de obedecê-lo, ser o que Ele quer. Então você vai começar a pedir isso, vai mudar assim o tom da sua oração. Porque primeiro, Senhor, me dá uma panela nova. Não, panela não, vou ter que cozinhar. Bom, então, Senhor, me dá uma viagem. Aí ficou melhor, né? Então, Senhor, me arruma um negócio para eu fazer. Aí você vai começar a falar, você vai ver que você é vazio. Você vai ver que você é vazio, você está pedindo besteira, você não sabe daquilo. Você vai querer Deus, você vai começar a pedir mesmo o que Deus quer te dar. Mas se você não tem a palavra, você não sabe o que Deus quer te dar. Ele quer te dar coisas boas, mas você não sabe, porque você não tem a palavra no coração, ela está na cabeça. Tem que estudar, tem que orar em línguas, tudo isso ajuda. Eu tenho que saber isso. E quando eu sei, tipo, eu vou fazer na minha vida o que a palavra diz. Porque não tem como eu praticar a palavra se ela não estiver no meu coração. Porque no meu momento de necessidade, que todos os dias nós temos que saber optar pelo certo. Quem é cego e surdo não tem direção espiritual. Então faz o que quer, coisa do mundo, e Deus não está ali. Então uma pessoa infeliz, frustrada, não está preenchida, a vida não está legal. Está valendo isso? É, então, o que nós precisamos, na verdade, é buscar esse Deus e pedir a Ele que nos dê a revelação. Vocês vão pedir isso na sua oração. Senhor, me dá revelação da sua palavra, me dá entendimento da sua palavra, me dá a tua graça. Porque se você não tiver a graça de Deus, você não ora mais, você não entrega a sua vida para Ele. Você tem que começar a perceber se Ele está te chamando. Porque quando Deus está te chamando, é aquele desejo forte. Que você está fazendo qualquer coisa e Ele está te chamando para você ir. Tipo, vem cá, para você ir orar, naquela hora, eu vou adorar a Deus, ou vou ler a Bíblia, eu podia agora fazer isso, é Deus que está falando. Através da sua consciência. Mas você fala, não, agora eu vou fazer isso. Quer dizer, você que manda na sua vida ainda. Você não está rendida a Ele. Você já não tiver essa condição na sua vida que Deus chamar, você está tão envolvido com as coisas da sua vida, que isso é o que está escrito lá, quer ver? Abre lá então, na Marcos 4, vamos ver aqui, Marcos 4, versículo, deixa eu ver aqui, a explicação que ele dá da parábola do semeador. Então ele diz assim, versículo 18 e 19. As outras sementes, Marcos 4, versículo 18 e 19. Então as sementes, né? As outras sementes. Outro tipo, versículo 18. Os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, da vida. Os cuidados da vida. Entendeu isso? Aí Deus pôs no seu coração um forte desejo. Você está fazendo qualquer coisa e você tipo, eu vou buscar essa palavra. Não, é bem assim, eu bem que podia ir agora fazer isso. Eu podia agora fazer uma oração. Já não aconteceu? Eu podia, não, mas você fala assim, não, agora não vou fazer isso. Não, é isso que agora eu estou fazendo. É isso aqui. É exatamente isso.
Então você tem que obedecer. Uma vez que você obedece, na segunda, na terceira, você já entrou nessa condição de obediência e o diabo já perdeu. Tá? Então você tem que prestar atenção nisso. Porque é aí que vem a graça de Deus. Ele vai começar a agir. Porque Deus está falando, ai, Deus nunca falou comigo. Ai, quantas vezes que Ele te chamou para você ir orar e você nunca foi? Então, Ele está falando. Mas você queria que Ele dissesse, olha, abre a sua porta que tem um bolo de dinheiro lá. Tem uma passagem aérea para você ir para o Havaí. Não, Ele não vai falar isso. Ele vai falar coisas que condiz com a sua vida, o que você precisa. Você não morrer espiritualmente, Ele quer te ajudar. Quantas vezes que Deus, até você acordou, puxa vida, eu escutei a Ana Maria falando que era bom levantar e orar. E você acordou. Você, ai Deus, me dá sono, por favor. Me faça dormir. Sai daqui, me dá sono, eu preciso dormir. Ai, vou me cobrir melhor, sei lá, ou tirar essa coberta, acho que é isso que está trabalhando. E não vai coisa nenhuma. Quem sabe um dia Deus me chama para eu levantar e orar. É isso aqui. Vocês estão acompanhando? É isso. Mais claro que isso é impossível. Pois é. Deus ficou um monte de tempo me chamando de tarde para eu fazer tapete raiol, eu ficava fazendo o que eu tinha que fazer, né? Da manhã eu orava toda, aquelas 3 horas. Fiquei anos orando 3 horas por dia, estudando a Bíblia e tudo. Mas à tarde eu não ia, né? Aí eu ficava fazendo lá, tapete raiol, e Deus vai orar. Vem orar, vai orar. Aí eu dizia assim, não, eu vou acabar esse tapete. É, porque tá, pode acabar, eu vou. Aí fazia outro. Daí ele, vem, vai orar. Ele me chamava e falava assim, não, mas quando acabar, eu... Um belo dia no meio do tapete, mas demorou. Eu me entreguei e acabou. Aí ele pegou todo o meu tempo. Então, para você ver que a gente não é, sabe, flor que se cheire, não, viu, gente? Nós somos muito medíocres, miseráveis. Ninguém presta assim, Deus. Mas se tem alguma coisa boa em mim, é Cristo Jesus. Paulo falou. E é isso mesmo. Certo? Então, veja aqui o versículo. Mas os cuidados da vida, gente, a fascinação da riqueza e as demais ambições, etc., não tem fim. Concorrendo, sufocam a palavra ficando ela infrutífera. Enforca a palavra. Sufoca, enforca. Acabou a palavra. Deus ia agir naquela hora. Deus ia usar você naquela... Ele ia falar com você, Ele ia mudar uma situação na sua vida, te dar graça para fazer acontecer algo. Então tem que acontecer isso. Ah, não, tipo, agora Deus me acordou, mas e amanhã? Como é que eu vou fazer? Não, isso aí... Não, mas eu acho que não é isso, não. Vou precisar dormir. Não, se Deus te acordou, é para você orar. Presta atenção, se não está sendo a mesma hora, olha lá no relógio. Por que você acorda naquela hora todo dia? É a hora que Deus fala com as pessoas. É a hora que Deus quer agir. Que é a hora que Jesus ia orar, sabia, né? Que ia atrás de Deus. Tá valendo, gente? Amém. Tá bom. Mas tudo bem, isso acontece, isso aí vai com o tempo acontecendo isso. Tá? Então, é isso que o Senhor quer que nós estejamos em alerta. Deixar essa palavra entrar dentro de nós, para ela trazer alegria, paz, sucesso na vida, prosperidade, para trazer segurança para nós, para a casa, para a família, para o ministério. Precisa ter a palavra dentro do coração. Senão, não tem como. Está valendo isso? Então, estejam em alerta. Busquem esta palavra mais. Estuda a palavra. Estuda. Precisa estudar. Viu? É importantíssimo estudar. Passar um tempo lendo é uma coisa, estudando é outra. Você fez a sua leitura, agora estudar é outra. E quando você for ler, depois que você vai lendo, aquilo sempre vai vir, porque você está estudando. Tem que estudar. Porque senão não vai ter o chamado de Deus formado na tua vida. Porque você não tem a palavra dentro de você. Como é que Deus vai poder te usar se você não tem a palavra? Você não aguenta fazer o que Deus manda. Porque você é um canal só. Se a palavra não estiver lá, não tem força de Deus para fazer. Tá? Porque não é com a alma que nós servimos a Deus.
é com o nosso espírito. Não, Deus nunca me chama mesmo. Quer dizer, as pessoas não me chamam, né? Você viu? Agora é só ter um clubinho, um grupinho que faz... Ué, mas por que você não entra no grupinho? Vai orar e entra. Deus vai te dar serviço. Você vai aguentar? Se tiver a palavra, vai. Mas você está sufocando a palavra todo dia. Quando Ele te chama, você está ocupado com a sua vida, com seus afazeres, com aquilo que te envolve na vida, que é mais importante do que Deus. Então, Ele não pode te usar. Tá certo? É isso aí. Então, deixa eu fazer uma oração agora. Feche seus olhos e erga a mão. Ó Senhor nosso Deus, em nome de Jesus eu te peço agora, através desta palavra que foi proclamada aqui, Senhor, vem e batiza os corações com a sua palavra. Batiza, Senhor, esses corações com a sua palavra. Eu peço, Pai, derrama a tua graça, para que todos tenham a condição de estudar a palavra. Dê mais graça para todos que estão aqui, os que estão em casa, aí na internet, recebendo esta unção agora. Senhor, dê a tua graça, para que os corações estejam abertos, com muito desejo que o Senhor coloca, para estudar a palavra, para querer conhecer a palavra, para te encontrar, Jesus, para poderes viverem os seus dias aqui na terra com segurança e servindo o Senhor no reino de Deus, para serem bênçãos para as almas, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu digo: recebam. O Senhor faz isso em nome de Jesus, e nós todos dizemos amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Então hoje esta é a minha mensagem, porque vai ter muito serviço. Não adianta ser uma mensagem tão longa e não ter o retorno. Então essa mensagem é suficiente. Vai buscar Deus. Então vamos orar agora por esse pedido. Orem, por favor, em línguas agora. É importante orar em línguas nesse momento. Eu vou interceder. Ó Senhor nosso Deus, põe a sua mão poderosa sobre todas estas situações que estão aqui. Deus meu Pai, o Senhor está ouvindo estas orações. A sua mão de poder e glória, Senhor, nós pedimos que venha abençoar estas vidas, estas pessoas, estas situações agora. E em nome de Jesus, eu repreendo agora a esse espírito maligno que está agindo nessas vidas, que soltem essas vidas agora. Principalmente daqueles que estão perdidos, que não são salvos ainda. Esses, nós oramos agora, para que eles sejam tocados agora. Abram o coração com a graça de Deus e se entreguem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós cremos que salvação vai acontecer aqui. Já está sendo providenciado, isso já está. A mão de Deus, a unção já está abordando essas pessoas, eu creio. E eu te agradeço, Senhor. E que o Senhor haja nessas pessoas aqui, Senhor, que estão com situações difíceis em suas vidas, seja o que for. Vem com os milagres agora, resolver, dar a solução, abençoar essas vidas, seja no que for, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe agora todos os que estão em casa. Que o Senhor age agora, Senhor, na situação de cada um, Senhor. Eles que estão agora clamando, entregando estas situações, vem com os milagres. E eu repreendo a ação maligna nesta situação, na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. E eu digo para esse espírito de doença que solte você agora, esse espírito de confusão que está na sua casa, que saia agora da sua vida, em nome de Jesus. Senhor, manda anjos, manda os seus ministros, Senhor, agora ajudar, levar as suas bênçãos. Vem, Senhor, com a tua guarda, com a tua proteção sobre estas situações que eles estão vivendo, em nome de Jesus. Eu agradeço, Pai, a tua palavra ministrada aqui hoje, que veio para quebrar fortalezas, para que todos que estão em casa entreguem as suas vidas mais e mais a ti e amem a sua palavra, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por todos aqui presentes agora. Senhor, o que eles vieram buscar hoje, Senhor, que eles não saiam daqui vazios. É impossível, porque a tua palavra, Senhor, veio para alimentar todos. A tua presença, Senhor, no louvor. Você começou curando, agindo, abençoando. Senhor, ouve agora o clamor do coração de cada um. Abençoa e supre-os nas necessidades que eles estão passando, que estão
precisando de Ti. Em nome de Jesus, eu creio que você está agindo agora com a paz, com o Teu poder e com a saúde física e mental em todos aqui, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, pedindo a Tua segurança, a Tua cobertura sobre esse prédio, a nossa igreja, todos os membros da nossa igreja que sejam abençoados agora, onde eles estiverem. Que o Senhor abençoe Alphaville. Nós oramos, Senhor, para que haja salvação, não só em Alphaville, mas no Brasil inteiro. Proteja, Senhor, das catástrofes, Senhor, de todas as coisas ruins no nosso país, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa família. Proteja, clamamos o Teu sangue, livra-nos de todo o mal, Senhor, tudo, coisa ruim que vai acontecer, Senhor. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Proteja-nos, age com o Seu poder, com a Tua graça. Em nome de Jesus nós cremos, Senhor, que você está abençoando a todos. Por isso, Senhor, nós como os Teus filhos, nós temos agora todo cuidado em Te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja dizem amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está conosco. Digam amém.